Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden, onde havia tudo que o nobre casal precisavam para viverem bem. Até que surgiu um ser maligno, a serpente, que conversando com a mulher disse: Deus não disse que poderíeis comer de toda a árvore do jardim? A mulher disse: De toda a árvore, sim, mas do fruto que está na árvore no meio do jardim, desse não comereis, porque no dia em que comerdes, disse Deus que morreríeis. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. O inimigo enganou o ser humano pela primeira vez com a mentira. Não é diferente nos dias de hoje. Mas eu quero meditar com você em um texto que nós encontramos em Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 16, onde está escrito: Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pelas suas próprias concupiscências. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Observe que o inimigo, ele se utiliza das concupiscências do ser humano para tentar e os atrair para os prejuízos e as consequências malignas. Nós começamos esse comentário falando a respeito da intervenção do inimigo, de Satanás, do diabo, para prejudicar o ser humano. E não foi diferente ali na vida do Senhor Jesus, quando esteve na terra como homem, mas com uma missão divina a realizar para benefício de toda a humanidade. O inimigo, assim como tentou o nobre casal ali no Jardim do Éden, também tentou o Senhor Jesus para prejudicar não somente ao Filho de Deus, mas toda a humanidade. Porque o fracasso da missão redentora do Senhor Jesus seria o fracasso final e total e absoluto de toda a humanidade, do planeta Terra e do mundo. Porém, o texto que nós lemos aqui nos fala sobre o ser humano e a tentação. Existem as provações, que é diferente das tentações. As provações, Deus prova a nossa fé, mas tudo para a nossa edificação, para o nosso bem e para aperfeiçoar a nossa comunhão com Ele próprio. Agora, a tentação ou vem do inimigo, ou a própria pessoa é tentada pelas suas concupiscências, pelos seus desejos, conforme esse texto que nós lemos aqui.
Mas com relação a Deus, diz o texto: ninguém sendo tentado diga, e Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. O que o escritor está transmitindo através desta mensagem, deste texto bíblico, é que Deus não tenta a ninguém para levar as pessoas para o mal, para a perdição, para o prejuízo, nem também, em última análise, para a morte. Não, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pelas suas próprias concupiscências. Observe que a mulher, vendo, no caso Eva, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu juntamente com ela. Então houve não só a tentação do inimigo na vida do nobre casal, para prejuízo não somente deles, mas de toda a raça humana, mas também houve uma atração da mulher por algo que era, digamos que, proibido por Deus. Deus havia proibido a mulher e Adão para que não comessem ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a mulher, sendo atraída, né, e enganada pelas suas próprias concupiscências, e essas concupiscências falam sobre desejos humanos, fala sobre os prazeres desta vida, então se deixou dominar pelos desejos humanos. E aí veio o prejuízo, e aí vieram as consequências, não somente para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. Por quê? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera justamente a morte. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, porque eles não morreram fisicamente no mesmo instante, mas morreram espiritualmente, porque foram separados de Deus, perderam a comunhão com Deus da vida, foram expulsos do jardim do Éden, porque a concupiscência na prática gerou a morte pelo pecado. O resultado do pecado é justamente a morte. Por isso que o conselho do escritor nesse texto sagrado é: não erreis, meus amados irmãos. Um conselho para o povo de Deus, mas também um conselho para o ser humano de um modo geral, a fim de não cair na tentação do inimigo e também não se deixar dominar pelos desejos da carne, pelas concupiscências desta vida, pelo engano deste mundo. Por gentileza, compartilhe este comentário, esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.